E para falar sobre o assunto, nós conversamos agora com o psiquiatra e homeopata Aloísio Andrade. Doutor Aloísio, a coisa, como disse o Fernando, é uma síndrome, né? Não é uma doença. Exato. A diferença de síndrome e doença é que a síndrome é um conjunto de sintomas que vai trazer, então, uma característica. A doença, ela tem que ter mais elementos. Então, na verdade, a síndrome do pânico, ela envolve um processo de ansiedade aguda, tá certo? Onde a pessoa, naquele momento, perde o controle da sua capacidade, então, de se limitar nas suas reações. Ou seja, existe um exagero na reação e isso faz com que a pessoa, então, fique muito insegura. Mas a gente descobre, de repente, assim, por um sintoma físico, é isso? Como é que acontece isso? Pode, Isabela. Às vezes a pessoa até não tem esse apavoramento psíquico nem emocional, mas de repente o coração dispara de uma tal maneira, o suor vem de uma maneira tão intensa, que então ela vai sentir o desequilíbrio a partir de um sintoma físico. O que mais? Quais seriam outros sintomas físicos para as pessoas identificarem? Olha, nós podemos falar para o telespectador, então, a taquicardia, né, que é o coração acelerado, a sudorese, o suor. Né? Outra coisa que pode acontecer é um intestino solto, né? A pessoa tem uma diarreia aguda, então ela tem aquela descarga, né? Outro sintoma que pode acontecer também é a pessoa, por exemplo, perder a visão. Ela fica sem enxergar por alguns momentos. E não é nada do ponto de vista ocular, mas sim desse blackout, desse apagamento que a consciência tem naquele momento. E é uma coisa incontrolável realmente para a pessoa, não há como dominar naquele momento, a não ser que ela procure ajuda, medicação, é isso? Guilherme, a gente precisa de falar com o telespectador que para ser síndrome do pânico tem que ser realmente uma situação aguda, intensa e onde a pessoa não consegue controlar. Se ela consegue controlar, mesmo que com algum grau de dificuldade, vai ser então quadro de ansiedade só. Agora, para ser síndrome do pânico, tem que haver associada essa incapacidade de controlar no momento da crise. É algum problema que a pessoa vem tendo, ou às vezes é só assim, uma apresentação no trabalho, ou uma multidão. Tem que ter um problema, a pessoa tem que identificar que ela está com um problema naquele momento? A maior parte das vezes, Isabela, existe um problema concreto, né? A pessoa que vivenciou um acidente, a pessoa que foi assaltada, né? A pessoa que perdeu o emprego, que vai ter que fazer uma cirurgia. Então, existem motivos concretos e objetivos externos. Mas nós temos também aquela pessoa que vivencia isso de uma maneira completamente sem explicação, sem causa nenhuma. Não estava viajando de avião, não estava em nenhum momento de desafio e aquilo surge. E esse, então, é um quadro mais desagradável, mais preocupante, que a pessoa não tem nenhuma explicação para aquilo. A coisa vem como que se fosse do nada. Um problema de infância, talvez um trauma? Fica como um trauma para a pessoa, isso? Sim, Isabela, mas aí seria o seguinte, um episódio que a gente chama de um evento traumático, ou seja, uma vez que a pessoa tem esse problema, ela pode então, por temor do problema repetir, ela pode então ficar presa a isso. É como se ela tivesse um sobressalto contínuo, porque ela teme que aquilo venha a acontecer novamente. Agora, um trauma antigo não necessariamente, porque é uma coisa mais velha, é uma coisa mais da atualidade. Mesmo? Sem motivos. Mesmo que não haja ameaça nenhuma, quer dizer, a crise aparece mesmo que ele não esteja sujeito à situação que originou o problema. Essa é a principal característica para a gente chamar, então, de síndrome do pânico. Por quê, Guilherme? Porque a pessoa, quando ela tem um motivo externo, ela justifica. Ela não tendo esse motivo externo, então vai acontecer esse deflagrado processo fora do seu controle. E não podemos esquecer também, lembrar o telespectador, a questão das doenças físicas. Problemas de tireoide, problemas nas glândulas suprarrenais, né? Às vezes a pessoa tem um problema cardíaco e o coração dispara, tem uma arritmia e ela, então, pode deflagrar um processo de pânico em função de um problema físico anterior ao pânico. A doença que provoca isso? A doença pode levar a pessoa a um nível de estresse naquele momento agudo, como no caso de tireoide e do coração que nós falamos, que ela então tem uma coisa concreta, mas ela então passa a ter um temor em função daquele aperto que ela passou. Nós podemos dizer, Guilherme, que é a hora do sufoco, quando a pessoa se vê completamente sem defesa. Todos nós temos defesas, todos nós então explicamos, justificamos, conseguimos escapar de uma situação aguda. Mas no caso da síndrome do pânico, não. A gente fica completamente de mãos ao alto, sem condição de defesa. Vamos falar de tratamento, então? Sim. Como é que se trata essa Olha, o tratamento envolve duas instâncias. Uma instância que é química, e nós precisamos de lembrar o telespectador que quando existe a síndrome do pânico precisa de remédio, e normalmente remédio comum, antidepressivos, ansiolíticos, às vezes dependendo da ansiedade, até remédio anticonvulsivante, então precisamos de remédio. A homeopatia tem uma ajuda boa para dar também, mas no quadro agudo a gente começa com remédio comum e depois usa a homeopatia. E fundamental também, Guilherme, a questão da terapia, tanto a terapia individual quanto a terapia em grupo e os grupos de ajuda mútua, para você ver então como o caso aí do Mineiro, né, onde a gente vê que aquilo não é um problema só nosso, que outras pessoas têm e que, portanto, diminui o peso da cruz nas costas quando a gente percebe que é uma coisa de mais pessoas e não só nossa. Agora alguém vai dizer assim, eu não posso fazer terapia, não tenho dinheiro, nem remédio. E como o rapaz falou, se expor ao medo.
tá lá com medo de alguma coisa. Vamos lá para ver se fica bom? Isso dá certo? Aí eu não concordo muito com a ideia, não, porque para você se expor ao medo, você tem que estar preparado, você tem que ter uma estrutura, né? Então, quer dizer, o Fernando Mineiro falando, quer dizer, ele foi se expor depois que ele pegou, ou seja, o macete para poder não vulnerabilizar-se, não ficar tão frágil, né? Então tem que enfrentar sim, mas antes de enfrentar, antes de ir para a guerra, você tem que ter um preparo, tem que ter ferramentas, instrumentos, tem que ter armas para isso. E chazinhos, vale a pena? Não, nesse caso, Isabela, nesse caso o chá não é suficiente, né? A gente pode usar o chá até como um ajudante, mas não como principal. É um quadro agudo, é um quadro intenso, psiquiátrico, que não basta tomar chá. E é uma doença da modernidade, não? Sim, tem a ver por causa... ela é moderna no sentido de que hoje existe tanta pressão que está todo mundo, de alguma maneira, né, sufocado. Agora, antigamente, de longa data, ela é descrita como síndrome da emergência ou síndrome de Kennan. Então, aparece uma situação de perigo, de ameaça. Você, então, se defende através do medo. Esse medo faz com que você, então, leve o sangue para as vísceras, né, para dentro, você fica então mais claro, branco, né, fica suando, então tem a ver com uma questão da história da humanidade, não é a coisa de hoje não, mas hoje ela está muito intensificada. Obrigada Na semana pelas que vem dicas. tem mais, né? Tem. Sexta-feira ele volta. Espero que não mais pânico. Não. O assunto vai ser outro, com certeza.